Na nossa prática, a gente tem PIA e PAI. PIA é medida da pressão intraabdominal. Qual que é a sigla para pressão intra-arterial? É PAI, ou seja, PAI. E a pressão intraabdominal é importante porque quando o paciente começa a evoluir para uma hipertensão intraabdominal, o líquido vai aumentando dentro da cavidade, vai chegar um momento que vai ocorrer o esmagamento e a compressão dos órgãos abdominais. E aí eu posso começar a ter necrose desses órgãos abdominais e o paciente pode ir a óbito por causa disso. Quando o paciente chega a ter uma síndrome compartimental abdominal, é porque a pressão abdominal aumentou tanto que os órgãos começam a entrar em deteriorização. Tá? Então, por isso que eu preciso avaliar. Eu vou avaliar isso em pacientes, por exemplo, pós-operatório intraabdominal, quando eles fazem uma cirurgia abdominal, pode ser avaliado. Para pacientes, como eu falei, cirróticos, uma pancreatite, num trauma abdominal, eu posso usar esse sistema para avaliação, tá? Então, eu trouxe um caso primeiro para a gente visualizar o que seria essa hipertensão intraabdominal, para vocês começarem a entender a fisiopatologia e como que eu mensuro. Então, olha só o caso, olha o que ele me traz. Um paciente apresentou uma diminuição progressiva de débito urinário. Então, como que eu sei o débito urinário? Lembrando, o paciente provavelmente tem uma sonda vesical de demora, ele tem lá uma saída de volume, de urinário, e aí eu vou calcular o débito, do que positivo que entra e o que sai. Então, esse paciente, eu percebi que nas 24 horas que eu avaliei esse paciente, ele está apresentando um débito, uma diminuição desse débito, tá? Ele está caindo o débito urinário do paciente. Isso vai me mostrar que esse paciente provavelmente está entrando num quadro aí de alteração de função renal. Então, nesse paciente específico que eu trouxe o caso, ele teve um trauma, tá vendo? Então, como eu falei, a gente pode avaliar a questão da hipertensão intraabdominal no caso de um trauma abdominal. Então, se suspeitou que ele tinha uma hipertensão intraabdominal por causa da diminuição do débito urinário, e aí o médico solicitou a mensuração da PIA. Então, o que seria então a medida da pressão intraabdominal? Então, eu vou medir a pressão dentro do compartimento abdominal do paciente. Então, eu posso medir isso diretamente, tá? Com a inserção de um catéter diretamente dentro do compartimento abdominal do paciente, ou de forma indireta, que é a que mais é utilizada, que eu vou monitorar a pressão intraabdominal utilizando um catéter vesical ou gástrico em outras cavidades. Uma PIA normal é que essa coluna de água ela fica entre 5 a 7 milímetros de Hg, só que lá na minha reguinha, como a gente está trabalhando com água, com solução salina, vocês vão perceber que o normal tem que ficar entre 6,8 a 9,52. Aline, mas como que eu faço essa conversão? Eu tenho que lembrar que o mercúrio ele é 13,6 vezes mais denso do que a água, então eu preciso converter os centímetros de água para milímetros de mercúrio, porque nós estamos falando de uma pressão. E pressão a gente não dá a unidade para medida de pressão, não é milímetros de mercúrio. Então eu vou converter o que eu achar ali na régua em centímetros de água para milímetros de mercúrio. Ou multiplica por 0,74 ou faz a divisão por 1,36. A literatura preconiza. Primeiro ponto, quando que eu utilizo avaliar a PIA? Quando que o médico fala assim, que paciente que eu vou fazer monitorização da pressão intraabdominal? Eu posso fazer isso quando eu tenho traumatismo abdominal extenso, numa pancreatite eu posso fazer isso, numa queimadura extensa, em tumores grandes na região abdominal, quando eu faço uma reposição, de volume num paciente que precisou passar por uma ressuscitação e que eu precisei fazer um volume grande no paciente de líquido, ele pode inclusive ter aí, um excesso de líquido na corrente sanguínea, fazer uma hipervolemia e entrar numa hipertensão intraabdominal. Numa hemorragia retroperitoneal posso fazer, uma ruptura de aneurisma de aorta e principalmente quando eu tenho uma ascite de grande volume. Ainda sobre o caso, quando mensurou a PIA, ela deu aí
14 milímetros de Hg. Qual que é o normal de uma pia de um paciente que a gente está falando? O normal é de 5 a 7 milímetros de Hg. Se esse paciente ele deu 14, significa que esse paciente tem então uma hipertensão intraabdominal. E se eu não reverter essa hipertensão intraabdominal, ele evolui para uma síndrome compartimental abdominal, a qual vai haver falência múltipla de órgãos.